Olá, este é o programa Segurança Pública em Debate, voltando agora em 2019, com novos temas, novos convidados, novos programas, tudo novo para você. Lembrando que este programa é uma realização do Sindipesp, Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, da ADPESP, a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do SINDPF-SP, Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo, e da ADPF, Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, tudo isso com o apoio da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. O primeiro programa de 2019 vai falar sobre o inquérito eletrônico da Polícia Civil do Estado de São Paulo. E para falar sobre este assunto tão importante, nós trouxemos aqui um especialista, o doutor Luiz Fernando Ortiz, delegado de polícia, trabalha no DIPOL, Departamento de Inteligência da Polícia Civil. Nossa anfitriã é a doutora Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindipesp, a quem agora eu passo a palavra para dar as boas-vindas ao doutor Ortiz. Doutora Raquel. Doutor Ortiz, professor Ortiz, é uma grande honra tê-lo aqui. É o meu mestre, foi o meu examinador, Adriano, na prova oral para delegado de polícia aqui no Estado de São Paulo, e na sequência foi meu professor na Academia de Polícia do Estado de São Paulo, alguns cursos de especialização na academia, ou seja, hoje vai ser mais um dia de prazer para poder receber seus ensinamentos, porque ele não é especialista, ele é um mestre sobre inquérito eletrônico, informática e tudo no que se refere à tecnologia para poder investigar aqui no Estado de São Paulo. Doutor Ortiz. Eu que agradeço aí pela apresentação. Vamos começar esse assunto tão importante, inquérito eletrônico. Quem está nos assistindo e que não é policial, certamente está com um ponto de interrogação na cabeça. Então, eu queria que o senhor começasse explicando o que é o inquérito e o que é o inquérito eletrônico, para o pessoal entender. O inquérito é o meio pelo qual as provas que são colhidas durante uma investigação são apresentadas, vão ser apresentadas ao judiciário. Então, é um procedimento onde tudo que é colhido é inserido. Então, todas as oitivas, todas as perícias, tudo que vai sendo produzido durante essa investigação é inserido nesse procedimento para ser encaminhado ao Poder Judiciário. Então, por exemplo, quando uma pessoa vai à delegacia como testemunha, por exemplo, prestar um depoimento, o que ela diz vai para o inquérito. Isso, exatamente. Tá certo. E o inquérito eletrônico? Então, o inquérito eletrônico é a migração, né, dessa metodologia de trabalho. Ao invés dela ser feita no físico, no meio físico, utilizando papel, ela é feita através do computador. As provas são inseridas no meio digital e são encaminhadas ao judiciário também por meio digital. Justamente isso que eu gostaria de falar, professor. Eu vou chamar de professor porque é meu costume chamar o Dr. Ortiz de professor. Antes, as provas materializadas e consubstanciadas no inquérito policial, elas eram todas físicas. O inquérito policial é físico, normalmente, ainda continua em alguns estados aqui do Brasil, até porque nós somos os pioneiros aqui no estado de São Paulo. Inclusive, pioneiros em todas as esferas, tanto no âmbito estadual como federal. Correto. O que ocorre? Era uma demanda absurda, um excesso absurdo de impressão, então eram gastos e gastos com tintas de impressão, com papel e muito mais também com o tempo daquele profissional, do escrivão que estava ali elaborando aquelas peças. Hoje não só dinamiza esse trabalho, deixa de uma forma mais ágil, existe uma economia para os recursos públicos e também uma maior eficácia, até porque o controle, existe um sistema de controle de interligação entre o Ministério Público e também o Poder Judiciário, é o SAGE. Sim, exatamente. Então, é algo que estamos andando de acordo com a vanguarda também na investigação, no inquérito policial e que deveríamos já ter tido há muito tempo. E outra coisa que é interessante, esse inquérito policial foi elaborado e criado por você. Assim, primeiro, lógico, nós temos uma equipe, né? A gente desenvolve... Idealizado. É um projeto muito grande, é um desafio muito grande, porque é uma mudança muito grande de cultura. Exato. Esse é um ponto que a gente sempre destaca, que toda mudança, toda ruptura gera muita energia. Né? Então, a gente tem uma fase de implantação bem delicada,
porque nós estamos chegando para policiais que trabalham 30, 40 anos com uma metodologia. Com uma máquina de escrever. Usando o computador, né, só para a produção dos documentos, mas ainda tendo que imprimir toda essa documentação. E a gente muda a sistemática disso, fazendo com que o encaminhamento seja feito pelo meio eletrônico e não mais pelo meio físico, fazendo com que eu não precise produzir aquele volume de papel, e como você bem disse, o volume é muito grande. Nós temos hoje, no estado de São Paulo, produz aproximadamente 400 mil inquéritos por ano. Então, são 400 mil inquéritos por ano que, mesmo que nós tivéssemos uma conta bem conservadora de 200 páginas por inquérito, que seria um volume apenas, nós estaremos falando de original e cópia, 400 páginas por inquérito. Fora os flagrantes, que tem mais de 10 cópias cada flagrante. Sim, exatamente. Então, assim, ao todo, a economia só com impressão chega na casa de 18 milhões por ano, Nossa. 16 milhões por ano. Então, só com o trabalho de impressão, papel, toner, enfim. Então, tem essa parte, sim, de economia, né? Ele representa significativamente uma economia muito relevante, mas sempre o nosso foco, né, no desenvolvimento do inquérito, né, ele sempre foi também focado, né, foi direcionado à performance. Então, não só na questão da economia de papel, que lógico que é relevante, a economia para o Estado é lógico que é relevante, mas também focado na performance. Então, como melhorar a performance? A performance no físico tem vários procedimentos muito burocráticos. A ideia era enxugar esses procedimentos burocráticos, eliminar esse procedimento burocrático. Então, por exemplo, se eu tenho um inquérito com 400 páginas, eu vou ter que assinar as 400 páginas. Rubricar as 400 páginas. No digital, eu coloco a minha senha e assino todas as 400 páginas. Ou seja, um trabalho que eu levaria alguns minutos para fazer, eu consigo fazer em alguns segundos. Então, esse tipo de mudança, ela aos poucos é percebida pelo usuário. Então, nós temos uma primeira fase, nós implantamos aqui na capital mais recentemente, mas em lugares que nós já implantamos já há 2 anos e meio, como em Santos, por exemplo, ou Sorocaba. Sorocaba foi a pioneira. Santos foi a pioneira. Na verdade, nós iniciamos um piloto aqui na DDM do Butantã, ou seja, começamos aqui na capital, mas foi um piloto apenas com uma unidade para visualizar o que nós tínhamos desenvolvido até então, de forma teórica, colocado em prática. Então, ali que foram feitos os primeiros reparos, junto com a doutora Joana Dark, né, titular da delegacia. E durante o primeiro semestre de 2016, né, isso aí foi o final de 2015, durante o primeiro semestre de 2016, nós fizemos esses reparos. E quando chegou em julho de 2016, nós fizemos uma implantação em Santos. Aí já foi um salto, né? Foram para 44 delegacias. Então foi um desafio diferente, porque as funcionalidades passaram a ser testadas de uma forma mais ampla. Algumas dúvidas, sim, que eu acho que talvez vão ser dúvidas dos delegados de polícia e daqueles policiais que estão trabalhando diretamente com o inquérito eletrônico. Primeiro, já foi implementado em todas as cidades do estado de São Paulo? Sim, todas as delegacias já estão utilizando. Quem tem a senha para acesso ao inquérito eletrônico, para, por exemplo, uma representação temporária, etc., somente o delegado de polícia? Então, as senhas têm diferentes níveis, embora a senha, por exemplo, do escrivão, ela tem as mesmas funcionalidades da do delegado, com exceção da assinatura de determinados documentos. Tipo representação por uma temporária, preventiva, mandado? Uma oitiva, relatório final, portaria, são peças privativas. Então existem senhas diferentes? Sim. Eles têm um perfil diferente, o que permite que o delegado possa fazer algumas coisas que o escrivão não possa. Mas, de resto, as outras atividades, para permitir que o escrivão consiga assessorar o delegado, ele tem acesso às outras informações também, então, às outras atividades também. O certificado digital, somente o escrivão e o delegado têm o certificado digital. Sim. Isso é interessante. É um controle muito maior do que anteriormente era visto. Sim, sem dúvida. Eu fico imaginando, sabe o quê? Essa substituição gradativa do papel para o digital também previne acidentes, né? Por exemplo, se você tem um incêndio numa delegacia, Deus me livre, corre o risco de perder o inquérito e a cópia dele. Sim, sem dúvida. Isso não é apenas uma ficção, né? Nós já tivemos casos onde isso ocorreu, de incêndios em delegacias e acervos sendo queimados nesse sentido.
Então, sim, é um dos benefícios, né? A gente elimina... Além de todos sim, sem que dúvida, o senhor já falou. Né? Elimina essa possibilidade. Né? O inquérito ele não fica fisicamente na delegacia, né? Então, portanto, a segurança é maior e elimina esse risco. Doutor, houve resistência inicial por parte dos delegados e policiais civis com essa mudança? Eu acho natural que tenha havido, porque toda mudança ela tem uma certa resistência, porque o novo incomoda, né? A gente sai da zona de conforto. Mas, assim, se houve, como é que foi superada? Então, é engraçado isso porque a polícia ansiava por isso. Né? A gente percebe que existia, e a gente foi sempre muito bem recebido em todas as regiões do estado onde nós passamos para fazer a implantação, nós sempre fomos muito bem recebidos. A expectativa dos usuários sempre foi muito boa. É óbvio que sempre a gente tem alguma resistência, mas não dá para colocar isso como um fator dominante no Estado. Muito pelo contrário. Os policiais entenderam que isso era um passo importante, era e é um primeiro passo, e na verdade a gente sempre tenta destacar isso para os próprios policiais, para os delegados, esse é um primeiro passo. Nós, embora estejamos já no estado inteiro, o sistema ainda não está em sua total, com todas as suas funcionalidades, com todas as funcionalidades que nós idealizamos para ele. Então, o grosso, o principal, a produção de documentos, o encaminhamento judiciário, o recebimento pelo judiciário, tudo isso sim já está implementado, mas as outras funcionalidades, outros benefícios vão começar vão ser observados nos próximos meses. Né? Toda implantação ela tem um período de estabilização, tanto da ferramenta quanto dos próprios usuários. Uma adaptação justamente por conta dessa mudança de rotina. Passada essa fase, vem os outros benefícios ficam mais claros, né? Os benefícios que já tem já ficam mais claros e as outras funcionalidades já vão gradativamente sendo apresentadas para os policiais. Deixa só, doutora, desculpa, eu preciso encerrar o primeiro bloco, já? Mas no segundo, o assunto tá bom. O assunto tá bom, voa. Daqui a pouco a gente volta. Este é o programa Segurança Pública em Debate, o primeiro programa de 2019 em que estamos falando sobre o inquérito eletrônico da Polícia Civil. Primeiro bloco do programa fica por aqui, segundo bloco já, não saia daí. Tem dúvida, por isso que eu tô perguntando. Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, em que estamos conversando a respeito do inquérito eletrônico da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Nós temos como convidado hoje o especialista no assunto, que é o doutor Luiz Fernando Ortiz, delegado de polícia, trabalha no DIPOL, Departamento de Inteligência da Polícia Civil. Ao lado dele está a nossa anfitriã, a presidente do Sindipesp, a doutora Raquel Kobashi Galinatti. Pode perguntar, doutora, eu interrompi a senhora no bloco passado. Eu tenho várias dúvidas sobre inquérito eletrônico. Por exemplo, quando estamos num plantão noturno e temos que solicitar uma temporária. Antigamente, enviávamos esse pedido ao CEPOL para que entrasse em contato com o juiz de plantão e aí sim as peças necessárias para a representação da temporária eram enviadas por e-mail, por fax, etc. Hoje, como funciona com inquérito eletrônico? Ainda temos que ter esse trâmite ou hoje já é diretamente através do certificado digital? Então, essa foi uma mudança também muito importante para a atividade policial. De fato, antes nós tínhamos esse roteiro a ser seguido antes de fazer, para fazer um pedido. Umas 2 horas, 3 horas. Sim. Muitas vezes a gente tinha dificuldade de encontrar o juiz de plantão, exato, através do CEPOL, enfim, principalmente no interior. Com o sistema, assim que eu aperto o botão, eu fiz a minha representação, eu apertei o botão, ele já está no sistema do judiciário. Então, já tem condições do juiz apreciar, o juiz que estiver de plantão, apreciar nesse momento. Então, isso agiliza muito a apreciação desse pedido, agiliza muito as providências policiais, porque, inclusive, eu consigo, através do próprio sistema, conferir se o juiz já deu a sua resposta, sem precisar aguardar o encaminhamento por fax, por exemplo. Então, essa é realmente uma funcionalidade
que deu celeridade a esse tipo de processo e que, lógico, que a população lucra com isso, né? É beneficiada com isso. Né? Com certeza, porque muitas vezes a morosidade naquele primeiro passo não é culpa somente da Polícia Judiciária, que é a porta de entrada do sistema de justiça criminal. Por exemplo, quando solicitamos hoje, representamos por protetivas de urgência, automaticamente ele já está lá no Judiciário. Então, não existe agora aquela demora, então, para deferir de forma imediata. A gente elimina essa parte burocrática então, de ter que muito localizar. Maior, a fiscalização e automaticamente a eficiência. Sim, e a facilidade num pedido como esse ela é provocada justamente pela eliminação da burocracia, que é, como eu falei a princípio, um dos focos. Assim, a gente tentar mapear todos os pontos onde nós gastamos muita energia na produção do ato para eliminar isso e ganhar mais eficiência. Então, consequentemente, o delegado ele consegue fazer outras atuações que não ficar encaminhando um procedimento físico ao judiciário. Hoje, o flagrante é totalmente digital. Então, as cópias são enviadas de forma digital para o judiciário, para o Ministério Público e Defensoria também? Isso, exatamente. Então, no exato momento onde a gente faz o encaminhamento ao judiciário, nós fazemos o encaminhamento para um portal que nós temos, que é um portal de documentos. Olha que interessante. Onde o Ministério Público tem acesso aos documentos do flagrante, através de usuário e senha, ele consegue receber os flagrantes que foram encaminhados, foram feitas a comunicação. Além disso, a gente faz um encaminhamento de e-mail, automaticamente, o próprio sistema faz isso, para a Defensoria Pública, que também recebe uma cópia desse sistema. A Defensoria não tem acesso a esse sistema interligado. A Defensoria ela recebe as cópias já digitalmente. Ela já recebe... eles utilizam um data center, que é o mesmo data center, então a gente encaminha as cópias para eles automaticamente. Mas como redundância para a Defensoria, a gente também dispara o e-mail. Então a gente dispara um e-mail redundante para a Defensoria e para o MP. Né, o nome desse sistema é o SAGE. O sistema utilizado pelo Judiciário é SAGE. O sistema pelo qual o Ministério Público acessa o nosso sistema é o nosso sistema mesmo. É um módulo que nós desenvolvemos para o Ministério Público para que ele tivesse acesso a esse portal, enquanto eles não desenvolvem o sistema deles, que eles estão em fase de finalização de um sistema. Então, o sistema é da Polícia Civil de São Paulo? Sim, o sistema da Polícia Civil. Muito interessante. Integralmente desenvolvido pela Polícia Civil de São Paulo? Sim, toda a construção do sistema é da Polícia Civil, que contrata, logicamente, uma empresa especializada para o desenvolvimento do sistema. Mas, porque um sistema dessa envergadura é muito difícil você conseguir com desenvolvedores que não sejam muito especializados no assunto. Então, tem uma empresa especializada, que no caso é a própria Prodesp, para fornecimento desse tipo de mão de obra para nós. Eles fornecem a mão de obra, nós nos reunimos com esse time de desenvolvedores e passamos as demandas para o time desenvolvedor. Agora, uma dúvida bem básica para o advogado. O advogado que quiser ter acesso a esse inquérito eletrônico, ele também tem uma senha específica? O advogado, nós estamos preparando um módulo para o advogado, que vai ser um portal semelhante ao que tem no ESAGE, por exemplo, né, que permite que o advogado tenha acesso. Hoje, o advogado ele pode ter acesso no momento atual de duas formas. A primeira forma é entrando em contato com a delegacia, e a delegacia extrai uma cópia daquele inquérito e encaminha para o advogado. Ah, tá. Não é eletronicamente, ele não tem aquele acesso? Não, por enquanto não. A outra forma é, a partir do momento que o delegado já fez o ajuizamento, já fez a solicitação de prazo, enfim, o advogado consegue ver através do sistema do judiciário, ele consegue ver porque ele tem acesso ao sistema do judiciário. É um processo. Sim, que já está como processo. Eu tenho uma dúvida. O senhor disse no bloco passado que o sistema atual ele ainda não está funcionando em sua plenitude porque ainda restam algumas funcionalidades serem implementadas. O senhor acaba de, portanto, dizer mais uma, que é a do advogado. O que mais que está faltando implementar? Vocês pretendem construir, por exemplo, aplicativos para celular? O que a gente tem de novidade vindo aí no inquérito eletrônico? Na verdade, são várias novidades, né? Inclusive, a nova versão do sistema já está sendo desenvolvida. Então, a gente já está refaturando todo o código. Uma pergunta. Guarda no buffer de memória. Esse programa que já está sendo utilizado, ele, obviamente, quando foi lançado e começou a ser utilizado, o usuário deu algum feedback, certamente vocês tiveram que aplicar alguma atualização, imagino eu.
houve algum tipo de atualização? Vocês fazem isso com regularidade? Ou realmente a primeira versão ficou tão boa que não precisou? Não, de forma alguma. Quando está pronto, está obsoleto. Esse é um lema. Assim, não existe... Essa é ótima, eu nunca tinha ouvido. Então, você nunca atinge uma situação... Quando está pronto, está precisando ser modificado. Então, está precisando ser aprimorado. Na verdade, nós subimos várias versões. Quinzenalmente, a gente sobe uma versão com correções e aprimoramentos. Então, hoje nós temos uma média de ajuizamentos, né, de encaminhamentos diários ao fórum na casa de 7 mil. Então, 7 mil procedimentos diariamente são encaminhados no estado de São Paulo. Então, e desse volume, nós temos aí uma média de erro por dia de 0,5%. Então, assim, quando a gente fala em 0,5%, parece muito pequeno, e de fato mas 0,5% representa um problema na delegacia. A gente tem que zerar problemas. São 35? São 35 procedimentos. Então, nós não temos que ter problemas na delegacia. Então, esse é um foco. Então, nós temos um time hoje que trabalha na correção dos bugs, na correção de problemas. Então, focados nisso. A gente tem os grupos de suporte, a gente faz um acompanhamento direto com o usuário via WhatsApp. A importância dos grupos do WhatsApp é justamente a gente conseguir receber esse feedback em tempo real. A gente consegue perceber o que está tendo um problema muito rapidamente. E o atendimento é imediato? Sim. A gente tenta dar o melhor atendimento possível por esse canal. E isso tudo serve de feedback. Então, tudo isso serve, até as críticas que eventualmente a gente recebe, elas sempre servem de aprimoramento, para aprimorar o sistema. Então, o sistema ele vem passando por várias versões. A gente tem 4 minutos. Fale das novidades. Então, das novidades, nós temos um módulo para investigação. Módulo para investigação? O que seria isso? Exatamente. Doutor? É onde o investigador vai trabalhar. Várias vantagens para o investigador vão ser apresentadas nesse módulo. Uma das grandes vantagens de um sistema informatizado, e na verdade eu acredito que essa vai ser o grande benefício que o sistema vai trazer para a Polícia Civil do Estado de São Paulo, é que quando você tem dados e quando você passa a ter um volume grande de dados, você consegue fazer um diagnóstico do todo. Então, hoje nós conseguimos fazer um diagnóstico que nunca se teve na Polícia de São Paulo ou em qualquer polícia do Brasil, de saber exatamente quais são os nossos pontos fortes e nossos pontos fracos. Então, diante disso, a gente consegue fazer várias melhorias, e é esse o foco, justamente para a gente atacar os pontos fracos. Mas, por exemplo, dá um exemplo do que é um ponto forte, um ponto fraco. Então, a gente consegue saber, por exemplo, qual é o tempo de duração de um inquérito. E a gente consegue medir assim, olha, esse inquérito ele é um inquérito que demora mais. Por que esse tipo de inquérito demora mais e esse é mais rápido? Esse inquérito demora mais porque ele tem esse gargalo. Como que a gente pode fazer através do sistema para eliminar esses gargalos? Há alguma coisa que o sistema pode fazer para a gente ter um inquérito também desse mais rápido? Então também é possível otimizar o inquérito a partir dos dados. Sem dúvida. E professor, nesse sentido também conseguimos controlar o que nunca é visto em algumas vezes, as cotas protelatórias. Muitas vezes o inquérito está ali com toda a prova e existem cotas que estão redundantes para algo que já está feito. Então essas cotas protelatórias automaticamente, que vêm do Ministério Público, automaticamente elas estão lá mais evidenciadas para todos. Sim, todo trâmite, e aí tem uma outra questão também nesse feedback, é justamente, por exemplo, a delegacia conseguir calibrar qual que é a sua performance, o delegado saber qual que é a sua performance. Isso é uma informação que a gente também está disponibilizando ainda esse ano. Qual que é a minha performance? Quantos inquéritos eu encaminho? Quantos efetivamente há uma condenação, quais foram os problemas apresentados durante esse inquérito. Então, tudo isso, além das cotas que retornam, as cotas protelatórias que retornam, a gente consegue também medir o que é protelatório, o que efetivamente não é. Vai dar uma diminuída nessa situação. Sim, sem dúvida. Então, tudo que você sistematiza, você consegue ter mais visão, e visão é importante para a gestão. Então, se a gente tiver a visão, a gente consegue fazer a gestão. E, além disso, que é uma outra coisa que a gente pretende também colocar nesse ano, é utilizar esses dados também em prol da resolução de casos. Então, assim, de que forma que a gente pode analisar
essas informações e fazer cruzamento de dados de forma que não só ajudar na parte burocrática do inquérito, mas também na sua resolução. Doutor, 50 segundos para contar para o telespectador do aplicativo de celular, que eu acho importante. Sim, então, nós vamos disponibilizar para os policiais, é um aplicativo interno da polícia. Só a polícia vai usar. Só os policiais que vão utilizar, mas é um aplicativo que já tem sua primeira versão pronta, a gente já está em teste, para auxiliar o inquérito eletrônico. Então, na verdade, não só o inquérito, ele consegue enxergar o todo. Então, desde a abertura de um plantão da delegacia até a inserção de um documento no inquérito, ele vai poder fazer através do aplicativo. Tira foto, subir um vídeo, pesquisar uma pessoa, pesquisar um indivíduo, enfim. Ele tem várias funcionalidades que vão ajudar também justamente nessa questão de dar produtividade. Georreferenciamento das ordens de serviço, para o investigador saber onde ele tem as ordens de serviço a serem cumpridas, ou que otimiza também o trabalho dele, enfim, são vários benefícios. Doutor Luiz Fernando Ortiz, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, delegado de polícia do DIPOL. Doutora Raquel Kobashi Galinatti, também gostaria de agradecer a sua presença. A você, telespectador que está nos assistindo, viu um programa excelente, com um tema de excelência, desenvolvido integralmente pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, com o apoio da Prodesp, mas para você ver que sem investimento eles já fazem isso. Imagine se o governo resolver investir de verdade na Polícia Civil. Eu agradeço a sua presença, você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado e até a próxima.